negócio assim, que é justamente a nossa descoberta. Agora vou ver se eu vou conseguir me expressar aqui direitinho para o pessoal perceber a importância disso. Então, veja só, nós que estamos aí dentro do campo da espiritualidade já há algum pouco tempo, né, Cris? Quase nada. Umas 3 décadas, mas tudo bem, faz pouco tempo. Pois é. Então, a gente sempre falou que quando a gente morre, a gente vai com toda a sua experiência, tudo que você viveu aqui na sua vida, você vai levar para o outro lado, não é isso? Sim. Muito bem. O que a gente não imaginava era que esse conjunto da nossa existência poderia ser fotografado ou filmado por eles e mandado para nós. Verdade. Veja só. Então, quando a gente vê os casos desse retorno no tempo, a gente tem que explicar uma coisa que a gente aprendeu faz pouco tempo. Porque eu achava que era talvez coisas que eles retiravam do arquivo acástico ou qualquer coisa assim. Uhum. E como também muita gente não sabe o que é o arquivo acástico, né? Então eu trouxe aqui uma definição interessante. Porque essa palavra acástico vem do sânscrito, então na antiga Índia, em civilizações bem antigas, eles falavam que existia o seguinte, que eles chamavam de acástico, era que toda a informação de tudo, de cada vida, de cada pensamento, tudo, no decorrer de várias vidas, de tudo, desde a formação, desde o Big Bang até hoje, tudo está sendo gravado e registrado no que eles chamam de acástico, que seria o éter, né? Então, eu catei aqui uma definição que diz o seguinte: o arquivo acástico, ou o livro da vida, como eles chamam também, poderia ser explicado como o sistema de um supercomputador. Seria a série de armazenamento de toda a experiência individual, de todo e qualquer ser que já viveu ou vive, e ainda vai viver, na Terra. Os arquivos conteriam nossos pensamentos, sentimentos, cenas, lembranças, pessoas, tudo. Então, segundo essa ideia dos antigos, nada se perdia, nada se perde. Tudo vai como se fosse sendo copiado numa nuvem, né, que seria o acástico, que eles chamavam. Então, cada um vai tendo as suas memórias pessoais e iria fazendo esse arquivo geralzão do todo, né? Então, isso seria o arquivo acástico. Então, o que nós aprendemos recentemente foi que os nossos amigos espirituais têm equipamento suficiente para, ao invés de mandar simplesmente a imagem, como eu estava mostrando até agora aqui para vocês, digamos, a parte externa do rapaz, né? Sim. Eles também podem fazer isso, como eles vinham fazendo. Mas eles também podem mergulhar dentro daquele ser e trazer as cenas do passado, como se estivesse trazendo o passado, assim, ao vivo de novo, né, na visualização desse equipamento deles, que é, na verdade, compatível com a forma que eles, os espíritos desse nível, eles enxergam. Ou seja, quando eles batem os olhos na gente, eles não vão ver o que nós vemos, essa casca aqui externa. Eles vão ver isso aqui e muito mais. Eles vão ver dentro, vão ver o passado, inclusive, provavelmente, até as vidas anteriores, porque está tudo dentro da consciência. Agora, o que foi surpreendente, então, na verdade, com esse caso do Brian, foi Sim. que esta aparição aqui. Dá uma olhada. Aqui do lado direito, a gente tem o Brian, com a boca Sim. fechada, os olhos bem claros, loiro e tal. E uma menina do lado dele. Quando eu bati Sim. os olhos nessa garotinha, que veio junto na mesma transimagem, eu pensei, essa aqui é a Amy, é a irmã dele. Uhum. Aí, mandei essa imagem lá para a mãe, né, para elas, para as duas, e elas me mandaram
foto de quando a Amy era criança. Dá uma olhada. Olhar tudo, a boca, né? Não, pois não é? Então, veja, o que é notável neste caso é que dentro, digamos, do campo da consciência do Brian estava a Amy, como sendo uma participante, como se eles estivessem do outro lado, os nossos amigos, mandando pessoas que participaram da vida do Brian, que fazem parte das memórias dele. Então, pois não é? Pois isso, na verdade, abre uma porta nova de pesquisa, porque se eles conseguem trazer cenas, pessoas, os animais que a pessoa tinha, tudo junto, dentro da consciência do falecido, é provável que eles também tenham, e talvez tragam, né, no futuro, alcancem a vidas anteriores e tragam também referência do que a pessoa, de quem ela foi também, né, que poderia explicar até, muitas vezes, algum problema, até como esse, no caso, né, de suicídio. Sim. Né? Eu acho assim incrível que a gente sempre soube, mas só que nunca foi fotografado, né? Porque ninguém sabia que o que está na nossa consciência pode ser visto e registrado. Parece que eles vão pingando um passo à frente, mas assim devagar. Você nota que eles não trazem assim tudo de repente, que acho que é para a gente poder se acostumar com a ideia, né? Sabe, uma coisa que foi interessante, que quando eles explicaram essa questão de que se tratava não de eles estarem usando o arquivo acástico, mas a própria memória da pessoa, porque a tecnologia deles permitiam isso, foi interessante porque eles explicaram de uma forma bem assim, como se fosse mesmo para uma pessoa ignorante como somos nós, né? Então eles falaram assim, olha a explicação, para eles chegarem lá. Eles falaram assim, imagina se num formigueiro, se a formiga tivesse equipamento para ver, né, o seu semelhante, o que seria, o que mostraria esse equipamento? E daí você pensa, bom, acho que mostraria, digamos, uns coisões assim, marrom, e só, porque elas não teriam... elas não têm visão de céu, digamos, de folhas, de nada, elas têm só a visão assim, né, do nível do chão e tal. Daí eles foram além e falaram, já humanos, quando constroem equipamentos, é para ver aquilo que os seus olhos veem. E nós, eles, né, fazemos equipamentos para ver o que os nossos olhos, vamos dizer, veem, que é muito mais do que vocês veem. Então, por isso que a tecnologia deles é muito diferente da nossa, né? E tem essa capacidade. E aí eles agora estão pingando essas informações aí para a gente, né? E trazendo essas novidades. Então, além da Amy, apareceu também um primo dele, que os dois são vivos, né? Tanto a Amy quanto esse primo, os dois apareceram digamos, no campo, né, do Brian. Eu acho que talvez um problema para ele seja justamente a nossa tecnologia, que é muito pobre porque eles não veem em 3D como nós, 2D, na verdade, né? As nossas imagens são basicamente, nós estamos aqui olhando uma coisa chapada, né? Você está me vendo chapada, eu estou te vendo chapada, porque não tem nós não estamos vendo em 3D. E toda a tecnologia deles, com certeza, é mais do que 3D, sei lá de quantos D é, né? Mas nós não temos, então fica complicado. É como se a gente fosse projetar para uma formiga a nossa realidade. A formiga vai continuar não enxergando nada, né?